qual o propósito da existência desses setores e qual é a sua contribuição no mundo divino, exatamente no instante em que todos nós desencarnamos e precisamos ir para lugares de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, isso é mais adiante. Mas, ao narrar a cidade Nosso Lar, ele mostrou, na verdade, uma cidade que existe a cerca de 100 quilômetros acima do Rio de Janeiro, e que era uma cidade construída pelos jesuítas, que compõem grande parte da nossa família espiritual, do qual eu também faço parte, que é os nossos queridos irmãos Nóbrega, Emmanuel, José de Anchieta, Fabiano de Cristo, Manuel de Paiva, o nosso Chico Xavier, Leonardo Nunes, o nosso querido irmão Otávio, do tempo do Império Romano, do início da vinda do Mestre Jesus. Então, esses espíritos, com mais outros, por volta de 1750, construíram cidades e colônias espirituais. E, naturalmente, André Luiz, depois que desencarnou e foi para regiões umbralinas, inicialmente, por algum tempo, ele volta, naturalmente, pela misericórdia divina, e vai para a cidade Nosso Lar, onde ele recebe as instruções, a orientação e até a ajuda de outros espíritos benfeitores, também da ciência, para escrever essas obras, que têm, naturalmente, uma grande contribuição para o despertar das criaturas humanas, ao mostrar-lhes a todas as criaturas o mais importante, que a vida continua depois da morte. Mas, independente de todos esses registros, como, por exemplo, Mensageiros também, em 1944, Missionários da Luz, em 1945, Obreiros da Vida Eterna, em 1946, Mundo Maior, em 1947, Libertação, em 1949, Entre a Terra e o Céu, 1954, né? Nos Domínios da Mediunidade, 1955, Ação e Reação, 1957, Evolução em Dois Mundos, em 59, Mecanismos da Mediunidade, em 1960, Sexo Destino, 1963, e A Vida Contínua, 1968. Ou seja, escreveu diversos livros explicando sobre diversas temáticas. O mundo espiritual, as provas espirituais, o ressarcimento das dívidas dos espíritos encarnados, não é? O mecanismo da mediunidade, como evoluem os mundos, mas mostrou coisas muito importantes, como, por exemplo, o livro de 1947, chamado No Mundo Maior. Este livro, ele fala sobre o cérebro trino. Em 1947, a ciência espiritual revelava, a ciência física, que o cérebro tinha 3 departamentos e não 2. E, inclusive, falava naturalmente sobre a importância, e como não poderia deixar de ser, através da sua contribuição, e foi de grande importância para a ciência do terceiro milênio, dos 3 departamentos do cérebro trino: o inconsciente, o consciente e o superconsciente. A medula espinhal, o cerebelo e o cérebro. Naturalmente, ele falou sobre aspectos muito importantes, porque eu queria e quero, numa oportunidade que me seja possível, falar sobre a mediunidade, como é que exerce esse efeito mediúnico sobre o cérebro humano, especificamente através da mente espiritual. Falando exatamente sobre as camadas, os departamentos, falando sobre o córtex cerebral, falando sobre a epífise, a glândula pineal, a sede da alma, essa glândula endócrina tão importante, a descalcificação dessa glândula pineal, né? Falar sobre a medula espinhal, falar sobre a coluna vertebral, o cerebelo, as suas funções do cérebro, e naturalmente o encéfalo, e falando sobre os hemisférios cerebral esquerdo e os hemisférios cerebral direito, mostrando qual é a função. E quando, por exemplo, um espírito vai se dirigir a um trabalho espiritual, o que preconiza a disciplina? Que nós preparemos o ambiente de trabalho antecipadamente, que o médium tenha uma alimentação adequada para determinados tipos de trabalho, em que haverá grande processo de energia, tanto pelo aspecto do diagnóstico, como até mesmo da vibração a favor do benefício de órgãos, que não deixa de ser um processo de cura, é um processo que o próprio Mestre Jesus curou a vida inteira por onde passava, e seus evangélicos trabalhadores também o fizeram, e nosso querido Chico Xavier trabalhou sempre, muitas vezes, com a mediunidade de cura, com a energia salutar do bem. Então, André Luiz trouxe uma grande contribuição à ciência humana, e nós gostaríamos, na devida oportunidade,
de também podermos mostrar quais essas regiões que contribuem muito através do conhecimento com os recursos da energia para poder o tratamento espiritual se processar. Bom, mas ele contribuiu muito, inclusive, quando falou em 1944, que lá no nosso lar já existia há mais de 100 anos atrás, em 1944, portanto, 1800, os aparelhos de imagem que deram origem para nós aqui. O que deu origem? Deu origem para nós a ultrassonografia, a tomografia, a ressonância magnética. São ondas eletromagnéticas, ondas que vão de encontro a obstáculos e que deixam a imagem. Eletroencefalo, eletrocardiograma, eletromiografia, que nós usamos na ciência médica, já era usada na pátria, na espiritual, na cidade Nosso Lar, que é uma região, digamos assim, mediana do umbral. Não é uma densa, mas não é das mais elevadas. Mas já é o início de um processo de elevação. Se esses espíritos, em 1944, usavam toda essa instrumentação, o que nós queremos dizer? E ele continua seguindo nas suas obras, os missionários, os mensageiros, ele vai falando na utilização de aparelhos de comunicação que deram origem aos nossos celulares. Quando é que nós descobrimos os celulares? A partir de 1990? Quando é que nós verificamos o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, que nós usamos há pouco tempo? Há não mais de 20 anos? Quando é que nós conseguimos perceber a tela plana e o picture-in-picture? Também. Chico Xavier já falava isso em 1971, para mostrar a contribuição do mundo espiritual e dos espíritos elevados em nossas vidas. Porque isto tudo se alia àquilo que começamos, a verdade. E a verdade é demonstrável. Tanto é demonstrável que quando saiu o livro Nosso Lar, alguns pesquisadores, inclusive a própria Federação Espírita Brasileira, procurou Chico Xavier para tentar dizer que talvez fosse necessário alterar algumas informações constantes do mundo maior, em 1947, porque falavam sobre o cérebro trino, que ainda a ciência não reconhecia, mas falava sobre a biologia. Ele falava, por exemplo, na existência de que quem mandava na célula não era o núcleo, mas era o citoplasma. E os biólogos não concordavam. Foram dizer para ele que, segundo as informações da ciência, quem mandava na célula era o núcleo. E ele parou um pouco e disse: Emmanuel confirma que quem manda na célula é o citoplasma. Então, vejam bem, meus irmãos, as alterações provenientes do mundo espiritual na grande contribuição da ciência médica. E aí convém dizer que, embora André Luiz tenha trazido essa grande contribuição através da mediunidade de Chico Xavier, e no caso de Valdo Vieira, que escreveram esse livro, um em cada lugar, separado, um em Uberaba e outro em Pedro Leopoldo, há de se dizer que não foi só Chico Xavier que contribuiu com esses achados científicos. Dizem os espíritos que alguns benfeitores também da ciência auxiliaram na elaboração do documento que foi apresentada por André Luiz, porque André Luiz foi a reencarnação de Carlos Chagas, médico infectologista e responsável pelo descobrimento do mal de Chagas. Mas é preciso que nós reconheçamos, naturalmente, é importante que reconheçamos, de que, por exemplo, Carlos Chagas desencarnou em 1934. Desencarnou em 1934. A contribuição nessas obras científicas, segundo os amigos espirituais, teriam sido de Louis Pasteur, que desencarnou em 1895, de uma parada cardiorrespiratória, que criou o Instituto Pasteur, foi microbiologista, foi bioquímico, atuou na medicina e na química biológica, através da construção também de vacinas. Ele é o autor da vacina antirrábica, né, da pasteurização. E junto com Roberto Koch, e microbiologista que descobriu o bacilo da tuberculose, e como são os fundadores da microbiologia. E vejam que também, na química, ele abriu o estudo da base molecular para a simetria de certos cristais. Aquilo que se vem dizendo há algum tempo, certos cristais apresentam um poder de energização muito interessante, pois Pasteur já
naquela época, descobria bases moleculares para a simetria de certos cristais. E seu genro, na sua bibliografia, diz assim: Pasteur, embora nascido em berço católico, era, acima de tudo, um crente no poder de Deus. E disse que eu registro as palavras do mestre. Uma fé absoluta em Deus que eu tenho, e na eternidade, e a convicção de que o poder para o bem, dado a nós neste mundo, será continuidade para além dele. Vejam que coisa, que expressão fantástica de um espírito que desencarnou em 1895, logo após, praticamente, a codificação kardeciana, e mostrava por seus achados, pelo seu trabalho, como um espírito vindo de outros mundos, a importância de contribuir com o poder divino. Ele desencarnou com 73 anos. E também temos que falar em Oswaldo Cruz, médico, cientista, microbiologista, e também desencarnou em 1917, em 11 de fevereiro de 1917. Oswaldo Cruz também foi um grande cientista, construtor, inclusive médico sanitarista, microbiologista, trabalhou em laboratório clínico, como Pasteur trabalhou, na área laboratorial, né? Oswaldo Cruz também trabalhou, sendo, portanto, fundador do Laboratório da Santa Casa do Rio de Janeiro e fundador do Instituto Oswaldo Cruz de pesquisas para vacinas e para uma série de testes de importância à saúde humana. Miguel de Oliveira Couto foi outro trabalhador que, com André Luiz, auxiliou na construção desses trabalhos cientificamente apresentados, especialmente no mundo maior e em outros processos espirituais. E Miguel de Oliveira Couto também foi um médico emérito, na secção formado na Academia Imperial de Medicina, no Rio de Janeiro, e nasceu em 1865 e morreu em 1934, com 69 anos, sendo que Oswaldo Cruz morreu com 44 anos. O que se quer dizer com isso? Pasteur, microbiologista, trabalhando em laboratório de pesquisa. Oswaldo Cruz, microbiologista, trabalhando em laboratórios de pesquisas e, claramente, também do ponto de vista clínico. Miguel de Oliveira Couto, médico, trabalhador na área laboratorial, fundador também com pesquisa. Carlos Chagas, médico, pesquisador, deu início à fundação da Fiocruz, descobridor do mal de Chagas. A área da pesquisa é uma área que nos aproxima da presença de Deus. Se nós observarmos que há uma sequência organizada, nós deveremos de compreender, acima de tudo, que a misericórdia divina, ela é capaz de produzir resultados fantásticos, porque ela é capaz de abrir os nossos horizontes. Por exemplo, nessas obras contributivas desses espíritos, como André Luiz, houve na botânica mutações genéticas em flores, frutos e vegetais, né? Havendo, inclusive, ao acompanhamento de uma genética espiritual que modificou a tonalidade, as espessuras das matrizes de origem, né? Estufas do mundo espiritual foram desenhadas no mundo espiritual e usadas na Terra. Na engenharia, nós temos as pontes suspensas, os edifícios com trabalhos sísmicos, medidores de energia, robôs, computadores e algoritmos mostrando, acima de tudo, o que já se conhecia no mundo espiritual e que hoje está sendo amplamente utilizado pela ciência moderna. Na sociologia, a justiça social a caminho da justiça espiritual, igualdade e liberdade, né? O setor dos direitos ampliados para deveres e obrigações, compromissos e responsabilidades, o direito à justiça e a justiça pelo direito, base para um regramento de deveres e direitos espirituais. Uma sociologia que vai compreendendo a necessidade de não somente se ligar às bases clínicas, mas mergulhar no espírito imortal. E, finalmente, a física quântica, ramo da física que estuda a matéria e a energia na escala atômica, né? É a teoria física que obtém o sucesso no estudo dos sistemas físicos, próximo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons e partículas subatômicas. Ela promoverá sentidas alterações conceituais. Sua introdução, conceitos, experiências, representações e equações liberarão tópicos avançados e fará dos cientistas os introdutores de uma nova era, um modelo quântico do pensamento, a comunicação quântica através da glândula pineal. Então, vocês vejam
quantas contribuições espirituais existem para que nós possamos abordar as verdades que teremos que abordar nos tesouros da vida eterna. Mas para isso nós precisamos usar componentes das verdades que as ciências espirituais contribuem. Na astrobiologia, nós temos os estudos do cosmos, suas bases para elementos novos, suas reações, suas consequências, novos seres, bactérias novas, vírus, parasitas e seres biosintéticos construídos em outros sistemas planetários. E teremos a bioquímica cosmológica e a origem, a estrutura e a evolução do universo. Estudará as propriedades dos objetos celestes, será alicerçada pela presença de novos elementos na tabela periódica elementar. E a física quântica, associada à astrobiologia, a bioquímica cosmológica, produzirá um boom, uma explosão, especialmente quando os seres extraterrestres se comunicarem com a civilização terrestre. Uma porta, dizem os espíritos, do infinito se abrirá. Vejam que nós estamos abordando questões que podem parecer não tão diretas do tema, mas profundamente importantes, vocês verão ao final, quando esse elencamento todo se juntar. Vejam bem, em a teoria socrática do IV século a.C., definia-se uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo, consistia em conduzir um aprendizado num processo de reflexão e descoberta de novos valores. Platão foi quem a transmitiu ao discípulo Sócrates. Transmitiu, naturalmente, como discípulo de Sócrates, né? Foi Platão e foi Sócrates que disse a Platão. A frase que diz assim, só sei que nada sei, quer dizer, não é exatamente isso. É sábio conhecer a dimensão da ignorância própria, querendo dizer que quanto mais aprendemos, mais se tem a descobrir. E a frase correta, relatada por Platão em sua apologia de Sócrates, diz exatamente o seguinte: aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também sou certo de nada saber. Vejam que expressão de uma riqueza filosófica, de um genial espírito, vindo nos primórdios dos processos evolutivos, e ainda não estávamos no mundo de provas e expiações, estávamos no ápice do mundo primitivo para a entrada do mundo de provas e expiações, e hoje estamos no ápice planetário para passar do mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração. Então, agora, nós vamos adentrar, na verdade, nos tesouros da vida eterna. E eu pergunto se até aqui está tudo bem para os meus irmãos Argemiro e Ivan. Está tudo tranquilo? Muito bem. Vamos dizer o seguinte: a comprovação da imortalidade nos assegura a continuidade da vida. E, como consequência, a certeza de que, conforme sairmos dessa existência, chegaremos do outro lado da vida. Se inseguros na prática do amor e da caridade, aceitando o trânsito pesado entre os espinhos da intolerância, do desafeto, do egoísmo, da prepotência e da ausência de humildade, carregaremos em nossas consciências o tóxico amargo da infelicidade. Como seres imortais, cabe a pergunta: o que se considera tesouros da vida eterna? Esta é uma pergunta que se ouve tanto nas mensagens espirituais, nas mensagens de Jesus, nas palavras do grande apóstolo Paulo, em Mateus, Lucas e Marcos, nas mensagens provenientes de outros evangelizadores, apóstolos. A pergunta: o que são tesouros da vida eterna? Serão bens? Será que a fortuna, o dinheiro, os imóveis, o carro e as transações econômicas são tesouros da vida eterna? Os créditos a serem somados na vida valem? Como se obtém os tesouros da vida eterna? Dizem os espíritos superiores, devemos fazer individualmente uma contabilidade de nosso trajeto espiritual. Eles sugerem que nós façamos uma introspecção. Eles sugerem que individualmente, sem precisarmos absolutamente de ninguém, como responsáveis que somos pelo nosso arbítrio, responsáveis que somos pelos nossos destinos,
façamos uma pergunta intrinsecamente. Como nos sentimos? Olha a pergunta. Como nos sentimos? E eles elencam algumas perguntas. Agradecemos todos os dias as bênçãos da vida? Primeira pergunta. Já entendemos o objetivo da reencarnação? Estamos dispostos a realizar uma nova escultura em nosso ser individual? Entendemos que uma nova coletividade voltada ao bem e ao amor depende da modificação ético-moral da individualidade, ou seja, a modificação do ser? E pergunta, nós somos capazes de amar nossos irmãos? Amar sem possuir. Amar não é ser proprietários. Somos capazes de perdoar? Somos capazes de vencer o egoísmo, a vaidade, a prepotência e o orgulho? Será que nós aceitamos ou não aceitamos a calúnia, as fofocas, as antipatias e as dissoluções do bem através de movimentos negativos? A geração da chamada infelicidade? Será que nós somos capazes de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem? Será que nós somos resignados e submissos à vontade divina em relação às provas da vida e da existência? E aí eles nos informam algo que são muito importantes para a observação desses tesouros. Resgatar o pretérito de culpas é sonhar com as esperanças de um porvir brilhante. Vou repetir. Resgatar o pretérito de culpas é sonhar com as esperanças de um porvir brilhante. Dizem os benfeitores do além, sois seres do universo. Vosso lar é a morada sublime dos espíritos reabilitados. Subir os degraus da evolução, vencendo as provas e expiações do trajeto, regenerando e condicionando antigos hábitos, para que, melhorando o nosso ser, mereçamos mundos de maior evolução. Neste momento de transição planetária, da separação do joio e do trigo, podemos escolher pelo arbítrio o caminho que desejamos trilhar. Se desejamos a porta larga dos prazeres e viciações temporárias, estamos preparando o campo mental, e aí é muito importante, para a aproximação de seres indesejáveis, que, mutilados no vaso perispiritual, se encaixam com nossas pretensões infelizes. Aí surgem as obsessões nas suas mais variadas formas. Se uns ligam à discórdia e à imprevidência, serão visitados a todo momento por criaturas dispostas a calúnias, a fofocas, ao falatório desnecessário. Nos considerarão, ou melhor, o desregramento deste campo mental nos levará ao desentendimento e à quebra da harmonia e do bem-estar coletivo. Nas casas espíritas, é a porta da entrada, lamentavelmente, para a dissolução dos bons propósitos. Porque, vejam bem, hoje há uma mudança muito grande em relação ao posicionamento não das casas espíritas, mas dos seus trabalhadores. Porque, às vezes, a pretensão de serem médiuns, como se médiuns fosse uma titulação imprescindível, né? Como se médiuns fosse uma graduação, digamos assim, como um título maioral para o espírito, quando a mediunidade, em geral, é um aspecto provacional. O médium compromissado com os deveres é um médium que terá que estar sempre atento, estará sempre sofrendo as vibrações da infelicidade, porque vivemos num mundo de provas e expiações, em que as criaturas ainda não aceitam as práticas evangélicas, e os enunciados de Jesus, que chamam a criatura para a renovação, para a medicina espiritual na cura de suas moléstias, ainda recebe um rechaçar de espíritos, lamentavelmente, que não conseguem dominar as suas inclinações. Então, nós passamos a verificar que os espíritos adentram nas casas espíritas e envolvem médiums, dirigentes espíritas, e começam a destruir o movimento espírita, porque elevem chefes e mandatários de acordo com as vibrações que lhes são afins.
Então, o chefe, o mandatário, acha que ele, numa doutrina que é de livre-arbítrio, é uma doutrina de autonomia, podem determinar aqueles companheiros que são trabalhadores espontâneos, não são empregados, deliberarem o que tem que ser feito como se fossem simplesmente seres vinculados a um processo trabalhista. Uma casa espírita é uma casa de amor, é uma casa de orientação. Não tem mandatário do ponto de vista espiritual, tem mandatários administrativos que zelam pela administração da casa, mas do ponto de vista espiritual, o que tem que existir é uma sequência de amor, de caridade do Evangelho do Mestre Jesus. Este Evangelho que veio para o bem, né? Então, o que fazem esses espíritos perturbados? Atacam os trabalhadores do bem e os disciplinados. Lançam dardos venenosos e procuram justificar tais procedimentos, julgando e crucificando os trabalhadores do Evangelho de Jesus. Falam e usam, às vezes, a oratória, discursam o Evangelho de Jesus, falam em brandura, escolhem temas evangélicos, desprezam as verdades libertadoras a caminho do esclarecimento e da paz. Eles falam mensagens evangélicas, eles exemplificam o amor, mas não agem dessa forma. É o enunciado dos lábios sem que o coração possa sentir. E usam também, o que nós vamos abordar num próximo tema, sobre a gratuidade do trabalho espiritual. A gratuidade ensinada por espíritos de grande porte, nós temos muitos espíritos a falar, que espiritismo foi para o povo, não foi para as castas, nem tampouco para elites, se tu não elites apenas por nivelação superior, mas aqueles seres que se consideram avantajados, que se consideram escolhidos, e que faz hoje da mediunidade, o que nós assistimos, congressos e reuniões suntuosas, em que se utilizam necessidades de grande poder econômico. Quem não tiver dinheiro não entra, ou até mesmo se pagar um valor menor, fica num outro andar em tela para assistir às mensagens espirituais. Ora, isso são castas que selecionam companheiros, quem é que pode e quem é que não pode participar. Quando a mensagem espírita, ela foi feita para todas as criaturas, principalmente para os mais pobres. Jesus, que na Galileia andava de sandálias ou de pés descalços, ia ao encontro de quem? Dos pobres, dos que desejavam a mensagem de amor, os que queriam curar as suas chagas, os que queriam vencer seus obstáculos, e oferecia um outro mundo, e oferecia uma cura que era através do amor. E ele disse para todas as criaturas, a minha mensagem de amor é para os simples de coração. O novo mundo está claro, disse Jesus, aos brandos e pacíficos, e dai de graça o que de graça receberes. Então, há um comprometimento muito importante e um desvio, sem dúvida nenhuma, dos enunciados do Mestre Jesus, porque a nossa filosofia, que é a doutrina dos Espíritos, é uma filosofia experimental, aliada a uma ciência que descobrirá as verdades eternas. Quem disse isso foi Allan Kardec. Ela chegou para o povo, ela não veio para as elites. E Chico Xavier, este médium extraordinário, que se afastou e que dizia que não compareceria a um lugar onde seria cobrado a sua participação, porque sua mensagem era através da mensagem da simplicidade. E aonde que ele dava a maior mensagem evangélica? À sombra de um abacateiro. Ele dava as lições sobre o evangelho de Jesus a todos os doentes do corpo e da alma, aos sofredores, aos angustiados, àqueles que se sentiam deprimidos, carentes do amor e da caridade. E pregou como obreiro o bem coletivo. Isabela de Aragão, a rainha santa, que é a nossa irmã veneranda, governadora do nosso lar, irmã que tem mais de 1000 horas bônus de trabalhos oferecidos à coletividade, ela disse, dai de graça o que de graça receberes. Não referencia a moeda humana como valor exponencial. Ela não vale no mundo espiritual. Seus valores são outros. Seus tesouros são conquistas eternas.
O trabalho espiritual é o bem coletivo. Trabalhadores e médiuns da doutrina terão de ser formados na educação do amor e da caridade, porque fora da caridade não há salvação. E quando Emmanuel disse a Chico, para iniciar o seu trabalho de missionário das mensagens psicográficas, ele disse: é preciso, Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Bom, então agora, se não houver nenhuma observação a ser feita, eu vou entrar na imunização espiritual. Meus irmãos aí vão comandando. Nós temos, são 15 para 8. Vamos ouvir, Maurício, 15 minutos e abriremos diretamente para todas as perguntas. Concorda, Maurício? Perfeito, meu irmão. Você tem 15 minutos aí para fechar. Se não der, você deixa para a próxima, como você mesmo sugeriu. Seria ótimo para complementar. Se nós vimos quais são os tesouros da vida eterna, e se nós vimos as verdades oriundas do mundo espiritual, e vemos a referencial, não só do Livro dos Espíritos, como mensagem de grande valor, como André Luiz, em suas obras, a partir de 1944, nós estamos vendo a contribuição da ciência também hoje, reconhecendo a presença de Deus e os valores da vida eterna. Então, nós precisamos compreender que se nós estamos enfrentando neste momento grandes dificuldades para procurar estes tesouros, é que nós estamos ainda muito seduzidos pelos valores da matéria. Nós nos seduzimos com a beleza física, nós nos seduzimos com o poder do dinheiro, nós achamos às vezes que o dinheiro resolverá todos os nossos problemas e temos a sensação que não vamos perdê-lo jamais. Nós esquecendo que a qualquer momento, como usuários, poderemos perdê-lo de diversas formas, por catástrofes, por enfermidades, por desencarne e até mesmo por situações econômicas tão pertinentes num mundo de tantas alterações. Então é necessário que nós descobramos desses valores como nós podemos nos imunizar, como nós podemos adquirir esses tesouros e como nós podemos combater as enfermidades que nos envolvem. Então nós vamos começar falando algo, por exemplo, que nós estamos há 48 anos, 49 anos trabalhando com o ser humano no seu aspecto físico também, diariamente. Então vamos definir a doença do ponto de vista assim. Doença física. O que é uma doença física? É um conjunto de sintomas que caracteriza a alteração nos padrões de normalidade. É a introdução de um agente, nós chamamos de um antígeno, gerando como consequência uma resposta a esse estímulo, que é a formação de anticorpos. A batalha entre o agente infiltrante e a defesa estabelecerá a diferença entre infecção e doença. Nós sabemos, e aí nesta pandemia, que nós teremos que abordar mais tarde, como dissecá-la também como os efeitos físicos de tudo isso que estamos vendo, ela muitas vezes deixa as criaturas infectadas e não doentes. Então, o que é a infecção? Infecção é a entrada, evidentemente, no sistema orgânico, na criatura, e a produção da sua memória imunológica de anticorpos faz com que ela seja infectada, porém não adoeça. Ou seja, não tenha os sintomas e, como consequência da infecção, suplanta a infecção, mantendo os anticorpos como fator. As criaturas se infectam com muitas patologias, mas não adoecem. E isto tem como consequência uma cadeira chamada de imunologia, que na medicina estuda o sistema imunológico e as condições que podem afetar. E, por exemplo, através das células, o estudo dos linfócitos, dos leucócitos, dos fagócitos, combatendo vírus, bactérias, fungo, parasitas e outros estímulos que possam adentrar o organismo. O sistema imunológico, portanto, apto, competente, responderá pela defesa e integridade do corpo. Então, o que vai acontecer quando alguém adoece? Ele apresenta sintomas, é feito um diagnóstico, são solicitados exames, é feito um tratamento e se obtém quais são as causas que determinaram aquela patologia e, como consequente, existe uma prevenção para se evitar novas doenças. E, além da prevenção, necessário se faz, às vezes, que se cria um processo de vacinação, ou seja, nos vacinarmos contra a entrada dessas substâncias que podem, em determinado momento, o organismo mais enfraquecido, determinar, além da infecção, a doença.
estabelecendo, portanto, toda uma sintomatologia e uma característica que determina o tratamento e muitas vezes não consegue, através do tratamento, a cura da criatura, levando ela ao óbito e, evidentemente, ao seu desencargo. O médico da Terra está habilitado para o exercício da nobre tarefa de cuidar do corpo somático. E a pergunta que se faz, e o corpo espiritual? É a que cuida do corpo espiritual? Qual é o médico que conhecemos, que se intitulou e que se apresentou, que aqui chegou dizendo: eu sou o médico das almas. A minha cura é para o espírito. Quem compreendê-la não adoecerá. Porque eu trago o bálsamo que regenera, eu trago o bálsamo que cura a chaga. Quem é esta criatura maravilhosa que nos deixou esse legado, e muito mais do que um legado, nos deixou a construção do globo que vivemos? Jesus, o Filho pródigo divino. Jesus, o governador, o arquiteto, o enviado, nos disse, por que não, através de suas mensagens, como cuidar o espírito. E nós sabemos, vamos aqui imaginar o nosso corpo, e vamos imaginar como se fosse assim um pêssego. Nós temos a casca, o conteúdo e o caroço. Então nós temos o espírito como mente, como quem comanda, como quem raciocina, como quem decide. O perispírito, seu envoltório, tanto mais rude, mais grosseiro ou menos grosseiro, quanto a elevação do espírito, e o corpo físico que envolve. Então são três porções muito interessantes. E nós seremos, na vida espiritual, o que conseguirmos adquirir na vida física. Ou seja, nós ultrapassaremos as fronteiras da morte com tudo aquilo que temos no último momento em nosso estágio no corpo físico. Nós atravessaremos o umbral do estado de consciência de acordo com nossa evolução. O adepto do mal, do egoísmo, da intransigência, da calúnia, da vaidade, de todos esses processos tóxicos de submissão e resignação, será do outro lado nas mesmas condições que está aqui. O que trabalhou para o bem, para a obtenção de créditos especiais e para expulsar as suas mazelas inferiores através de um esforço contínuo, será do outro lado numa situação de benefício espiritual, não é? E então ele terá os benefícios porque ele terá feito um trabalho de imunização contra o mal. E nós vamos apresentar sugestão para que nós possamos nos desintoxicar das inferioridades que nos circulam através, naturalmente, do nosso desejo, que é fundamental, o nosso desejo. Então, como é que se avalia essa situação, mais ou menos relativa à nossa situação? É importante fazer um comentário assim. Muitas palavras, em suas elevadas características, o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, ele reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Nós reclamamos muito, queremos ver frutos, queremos ver realizações. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore e recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém o esforço da autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a improvisão daquela figueira condenada. É indispensável que conheçamos, portanto, os frutos de nossa vida, de modo a saber que beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre, portanto, representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. E seus círculos podem dar ao homem a seiva do alto diariamente. A atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, desde a antiguidade, que considerava a sabedoria como uma realização mais difícil do homem na carne, é morrer e viver fiel ao supremo bem. Então, o que se queria dizer é que o grande desafio das nossas existências é viver ao supremo bem. Então, nós, na verdade, nós temos a seguinte condição. A mente é
a condutora do espírito imortal. Através da mente é que nós determinamos as nossas ações. Pelo campo mental, nós albergamos o bem ou albergamos o mal. Nós estaremos ao lado dos bons espíritos ou do lado dos espíritos mal intencionados. Portanto, espíritos infelizes. Somos o que o nosso sentimento, através das mais variadas estimulações, são capazes de produzir. Ao lado das imperfeições, dos vícios, dos prazeres fúteis e da ausência de obras do bem, ajustamos vibrações negativas que atraem os seres do mesmo nível. Pelo teu pensamento, dizem os espíritos, sei com quem ando. Nós sabíamos que temos um ditado popular dos nossos antepassados, me dizes com quem andas e sabereis quem é. Pois é, os espíritos dizem pelo teu pensamento, sei com quem andas, por quer dizer a mesma coisa. Então, nós temos que procurar as causas, os sintomas, para fazer um diagnóstico da nossa vida espiritual, assim como se faz na vida física. Nós temos que nos perguntar se nós usamos o nosso livre-arbítrio para a prática do bem, ou se nós estamos estacionados na inércia ou desejamos concluir uma nova tarefa. Porque se nós analisarmos, ninguém melhor do que nós para analisar os nossos sintomas. Por exemplo, o sintoma de depressão, de ansiedade, é um sintoma de campo mental de influenciação. Por nesse campo de depressão e de ansiedade, se nós não tivermos uma elevação espiritual e não procurarmos também os valores da vida eterna, nós seremos mais facilmente atingidos por espíritos que vão se aproveitar na técnica explorativa das nossas fragilidades. Então, nós temos que começar um processo sem demora de prevenção. Se vir uma orientação do médico das almas, e ele veio para curar os doentes da alma, para curar os injustiçados, para prometer a esses que estão sofrendo de que haverá a justiça e o amor. Para os esfomeados do bem espiritual, o bálsamo dele curará todas as feridas, e as nossas feridas são extensas. Minha luz indica o caminho da redenção. Então, quem me seguir alcançará paz e tesouro no bem. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que nós precisamos fazer de uma forma intrínseca, séria? É uma decisão profundamente séria. Se nós desejarmos desintoxicar a alma, se nós desejarmos nos imunizar contra as inferioridades, nós temos que usar o nosso conhecimento, porque o conhecimento liberta a criatura. Nós temos que conhecer as verdades. As verdades não vieram para nos confundir. As verdades vieram, veja o livro dos Espíritos, nós começamos abordando isso, para nos orientar. E esta orientação diz como devemos fazer para esclarecer as nossas almas em primeiro lugar. E a grande pergunta deve ser esta: nós não queremos um mundo melhor? Nós não queremos vencer a ilusão de pouco número de anos em relação à imortalidade? A imortalidade é a eternidade. Que vale viver um punhado de anos e vender a alma do outro lado da existência? Então, como nós podemos prevenir essas doenças espirituais? Conhecendo a verdade, ela é fundamental. As verdades evangélicas, as verdades espirituais, existe uma grande contribuição de espíritos iluminados, através de obras de grande valor, e o trabalho individual dos nossos espíritos, ele é fundamental. Nós temos que decidir, além de conhecer a verdade, na mudança do nosso campo mental inferior. Nós temos que ser mais resignados e submissos às decisões divinas. Nós temos que reconhecer que no mundo de provas e expiações nós teremos provas, sim. Nós teremos dificuldades a atravessar. Então, não se pode pretender ter um mundo de felicidade total, se a felicidade está exatamente na aceitação resignada das provas. Porque no momento que nós aceitamos essas provas e nos resignamos a essas provas, nós começamos a vencê-las. Então, é uma terapia, primeiro, de conhecer a verdade, de se resignar aquilo que não podemos no momento vencer, no momento, mas podemos posteriormente, se continuarmos e vencer as provas, venceremos. Não será no outro dia, nem na semana que vem, mas no tempo adequado nós haveremos de vencer as nossas dificuldades. E encontrar na oração o suporte para a força interior. Nós precisamos orar mais, nós precisamos nos comunicar com a esfera superior, porque através da esfera superior vem uma energia balsamificante, uma energia que produz no campo mental uma espécie de anestesia, de um valor naturalmente balsamificante, né? Então,
Por exemplo, uma expressão, eu não quero continuar sofrendo. É a grande pergunta que se faz. Eu não quero sofrer mais. Eu quero encontrar a paz. Eu quero vencer a angústia, a depressão, a ansiedade. Né? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter a tolerância e a caridade em começo. Nós temos que nos transformar moralmente através de esforços importantes. E a ação dos espíritos superiores através de um estudo sério e continuado. Não devemos confundir unidade de princípios doutrinários com uniformização do movimento espírita. Então, desertar do campo das lutas e das obrigações, estamos sitiados, é nosso dever espiritual. Então, nós vamos apresentar um decálogo para a alma, como um dos inícios de uma terapia espiritual. Primeiro, para modificar a condição fluídica de amparo ao campo mental. Ao amanhecer, ao acordares, meu irmão, reconhece ainda deitado o teu corpo físico. De que forma tu vais reconhecer este corpo físico? Realiza um alongamento. Puxa a perna esquerda à altura do abdômen e solta. Puxa a direita e solta. Puxa as duas e solta. E começa a fazer uma respiração lenta. Lenta. Inspira e expira com lentidão, até que tu possa sentir o domínio do teu corpo físico. É indispensável produzir essa energia oriunda do campo mental nas funções orgânicas. Posteriormente a isto, feito um tempo, inspirou e expirou, volta à condição da respiração normal, senta na cama e permanece 2 minutos sentado antes de levantar, para que o fluxo cardíaco se movimente normalmente, sem pressionar a bomba cardíaca. Ou seja, levanta com calma. Levanta visualizando já de imediato o corpo que sustenta o teu espírito. Segunda condição, faz uma oração ao acordar. Uma oração pode ser curta, ou uma mensagem evangélica ao lado da cama. Tem tantos livros, nós vamos sugerir diversos livros evangélicos para leitura constante, porque essa leitura nos ajuda, especialmente nas nossas decisões, ao enfrentamento das dificuldades da vida, porque é como um alerta, é como um sinal amarelo nos dizer, cuidado, cuidado, está essa diversidade, é importante tu venceres ela, mas só com equilíbrio, paciência e calma. Então, o sinal amarelo tem que estar ligado em nossas vidas. E a oração, ela é o primeiro sinal que nos indica a continuidade ou a paralisação. Terceiro, agradecer a bênção da vida após essa prece, pela bendita reencarnação, pela extraordinária oportunidade conferida que é a vivência no corpo físico. Depois, faça o seu de jejum, mas faça ele de uma maneira leve. Eu gostaria depois de abordar algum tipo de alimentação sugerida pelos benfeitores espirituais, para que nós possamos energizar os nossos corpos físicos sem intoxicá-los. Porque existem certos produtos que nós usamos que causam mais males do que benefícios. E isso é muito importante no ponto de vista de energização espiritual. Então, frutas, leites, ovos são fundamentais. E eleva o teu campo mental no meio da manhã, se possível, com um livrinho evangélico, pode ser de bolso, uma mensagem para te auxiliar no trajeto do teu espírito. Faz o teu almoço, de preferência também nutricionalmente o mais adequada possível, porque nós temos que alimentar o corpo, simplesmente o alimento, não vivemos para comer, mas comemos, na verdade, para viver. E a saúde física está ligada, como consequência, ao auxílio dos órgãos físicos, que nos ajuda no trajeto espiritual, deve ser também cuidada, porque é uma obrigação zelarmos pelo corpo que nos foi ofertado. Somos usuários do corpo físico. Bom, nós vamos fazer também, no meio da tarde, uma elevação, um jantar leve, e, de preferência, seria muito bom fazer uma prece no ambiente doméstico. Por que essa prece no ambiente doméstico é importante? Nós chegamos de um dia de batalha, trazemos, às vezes, um desgaste físico e emocional. Enfrentamos diversas dificuldades, problemas, vibrações negativas. Quando nós chegamos no lar, por volta das 20 horas, estabelecemos uma prece para imunização do lar em que vivemos e proteção dos seres que estão à nossa volta,
e muitas vezes, desconhecendo de tudo isso, são alvos fáceis da perturbação espiritual. E a perturbação no ambiente da célula do lar causa uma perturbação de grandes proporções, especialmente a médiums, que são capazes de captar toda essa energia e, evidentemente, às vezes, invigilantes, podem fazer com que haja reações as mais diversas possíveis. E o mais importante, na hora que nós vamos decidir adormecer, fazer uma autoavaliação, fazermos uma pergunta aos nossos espíritos: como foi o nosso dia? Como foram as nossas ações? Aonde que nós fracassamos? Nos deixamos levar pela emoção? Nos deixamos levar pela agressão a um semelhante? Não compreendemos a importância de algo que nos foi dito? E quais foram as nossas boas ações? Perdoamos? Reconhecemos a dor no próximo? Nos juntamos a um trabalho de benefício coletivo? E nos esforçando para avaliar todas essas perguntas que temos que fazer, se vencemos as dificuldades, se não conseguimos dominar a ansiedade, se estamos conseguindo suportar a capacidade de evitar as maneiras egoístas que nos comportamos muitas vezes, com vaidade, com antipatia por certas criaturas, né? Ou mesmo em ambientes de falácias e comentários desfavoráveis. Se realmente estamos perdoando aqueles que algum dia nos maltrataram e ficamos felizes com o sucesso dos outros. Veja que se nós começarmos a dimensionar um regramento de perguntas comportamentais dos nossos espíritos, nós estaremos nos auxiliando muito a elevar o nosso campo mental. E esse campo mental é a mola condutora dos nossos estímulos e é a porta de entrada da melhoria das nossas condições espirituais. Então, igual ao corpo físico, os agentes do mal ingressam pelas suas vibrações no nosso campo mental. Assim como os vírus, as bactérias, os parasitos e os fungos ingressam no nosso sistema orgânico, esses irmãos que são agentes do mal ingressam pelas suas vibrações no nosso campo mental desajustado. E pela nossa adesão vibratória, porque acabamos vibrando as mesmas características, nos associamos ou não, abrindo espaços para graves processos enfermiços no espírito. Criam-se, então, toxinas desagregadoras que atingem o perispírito e os centros de força, que são chakras de energia, formando um nódulo na corrente do perispírito, interrompendo a circulação e bloqueando as energias do equilíbrio dinâmico da alma. Né? E nós sugerimos, inclusive, uma vez por semana, um culto do Evangelho no lar, em horário fixo, com a leitura do Livro dos Espíritos, de uma mensagem do livro, uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, pode ter outras mensagens, mas também é importante porque é um momento que nós marcamos um encontro com parentelas desencarnadas, desejosas ao nosso bem, e que os nossos protetores espirituais e anjos da guarda se comunicam intuitivamente com os nossos espíritos, nós podemos, se treinarmos a nossa mente mais ajustada, nós vamos ouvir pela intuição, é uma forma de ouvir, que vem a mensagem à mente, dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, são orientações intuitivas que é natural da alma imortal, é uma aquisição do espírito imortal, que é extremamente necessária e importante. E, evidentemente, para que nós nos ajustemos à contabilidade divina, eu não sei se já passei do horário, para as perguntas ou vamos assim. Então, nós respondemos as perguntas ou falamos com a contabilidade divina? O que nós fazemos? As perguntas, Ivan, é aquela que você falou em off, uma delas são outra, né? Pronto. Vamos responder uma pergunta e Vamos aí responder. você complementa. Aí a gente responde a outra. Fica mais dinâmico. Vai, Uhum. Ivan.
A forma como ele ocorre. Na verdade, em geral, pelo fato de nós adormecermos, assim, geralmente, muito ansiosos e temos a vivência no corpo físico ainda muito, com muitas perturbações no nosso campo mental, nós não conseguimos avaliar quantas vezes isso se torna tão comum quando a gente adormece e o espírito não fica adormecido, o corpo adormece, necessário a reutilização, o descanso dos órgãos funcionais, né? A diminuição de toda aquela agitação circulatória que faz parte do dia a dia, mas o espírito ele não adormece. Então é comum, é natural que o espírito saia, evidentemente, do corpo físico e vá juntamente com um benfeitor espiritual, que geralmente lhe orienta, seu anjo da guarda, ou um benfeitor que vai lhe levar a um órgão de socorro, que vai lhe levar a uma colônia espiritual, para lhe mostrar algumas coisas relativas ao seu aproveitamento, relativa à visita até muitas vezes a entes queridos, quando a pessoa está atravessando um momento emocional muita aflição, digamos assim, ela vai ao encontro de uma mãe desencarnada, de um filho, e nesta oportunidade os espíritos trazem a ligação das almas e, como consequência, o estímulo para a continuidade do seu trajeto evolutivo. Agora, quanto à saída no corpo físico, ela pode ser de diversas formas. Comumente ela sai pela cabeça ou sai pelos pés, né? Esta é um processo normal de desdobramento, né? Que acontece, né? Porque quando os espíritos se tornam mais evoluídos, eles, inclusive, auxiliam no desdobramento, inclusive saindo do corpo antes da chegada do benfeitor. Quando o benfeitor chega, porque, como tudo na vida, nós marcamos aqui um horário para começar o nosso trabalho, né? Alguém pode chegar antes, já treinado, e ficar aguardando a chegada dos outros, para que o processo dê continuidade. Da mesma forma, os espíritos mais evoluídos, que têm um controle, naturalmente, dessa função, eles às vezes se desdobram e ficam no aguardo ou até vão ao encontro daquele companheiro que vai levar realmente ao conhecimento. Por exemplo, Chico Xavier é um exemplo onde ele falava do desdobramento. Muitas vezes ele saía do corpo físico, ia com um espírito como Emmanuel, por exemplo, visitar Saturno. E numa das oportunidades desse desdobramento, ele viu uma nave gigante, um dos anéis de Saturno do tamanho da Terra. Então, vejam bem, conversou com o comandante, voltou para o corpo físico e, naturalmente, como um espírito que tinha uma disciplina, conseguiu fazer os registros, porque o grande fato é que nós, às vezes, saímos em desdobramento do corpo físico, visitamos o local de estudo, quando estamos voltando ao corpo, nos lembramos, passados 5, 10 minutos, não anotamos, não nos lembramos mais exatamente de todo o conteúdo, a não ser de alguns arranjos, apenas de alguma pequena lembrança dessa vivência do desdobramento. Mas é muito comum, eles têm um processo, é natural, né? Nós continuamos ligados naturalmente pelo fio espiritual, pelo liame que nos prende ao corpo físico, né? Apenas nos retiramos momentaneamente do corpo físico, mas mantendo o princípio vital, que mantém os órgãos em funcionamento. Mas o desdobramento, a retirada do espírito, ela é muito variada. E normalmente como essa irmã fala, a sensação de sair pela região da cabeça ou pelos pés. E é comum, inclusive, quando vamos sair do corpo, sentirmos a sensação assim de um destrancamento, como se nós tivéssemos rompido um grilhão, algo que nos prendia. É como se fosse assim, a gente sente que está saindo e às vezes sente que está voltando, né? Eu, por exemplo, fiz uma viagem espiritual numa época atrás e fui em desdobramento à Espanha, à cidade de Barcelona. E me recordo com muita nitidez, porque anotei, quando era chegada a hora de voltar ao corpo físico, eu tinha passado um pouco da hora desse trajeto espiritual e precisava, portanto, acordar naquele horário para a sequência da minha função. Então, foi de volta ao corpo físico imediatamente. E numa fração de segundo, é uma coisa fantástica, eu entrei no corpo físico, mas entrei de uma maneira como se fosse um avião numa pista, assim, sem um controle adequado, e senti profundamente o acoplamento das funções espirituais, justamente o corpo voltando ao corpo físico. Então, assim, aqueles que têm esse desdobramento devem fazer esses registros quando acordarem. Deixa um lápis e um papel na cabeceira da cama, e ao acordar e sentirem esse desdobramento,
guardem os registros para poderem mais tarde informarem o que sentiram, que é extremamente importante, essa sensação do desdobramento. A próxima, Ivan. Cris pergunta o seguinte: desencarnação tem hora certa ou pode acontecer antes da hora? Nesse momento da pandemia, eu fico pensando, se não fosse a pandemia, meu irmão teria partido? Bem interessante, né, a pergunta dela. E só avisando a Roberta que nós fizemos, que o microfone estava fechado. Aí a Cris pergunta: desencarnação tem hora certa ou pode acontecer antes da hora? Porque nesse momento de pandemia, eu fico pensando, se não fosse a pandemia, meu irmão teria partido? Veja bem, nós partimos como renascemos quando há, na verdade, vamos iniciar um processo. Quando nós estamos em via de reencarnar, nosso espírito é preparado. Hoje, a maior parte de nós tem consciência da importância da reencarnação. O fracasso dos nossos projetos reencarnacionistas não é por falta de conhecimento. Nós recebemos a tarefa e sabemos das provas que vamos enfrentar, especialmente os irmãos espíritas, que têm fracassado muito, principalmente através da mediunidade, através da doutrinação, e têm vindo à prática espiritual e que não têm se comportado adequadamente com a oportunidade e com o preparo que lhe foi dispensado no mundo espiritual. Bom, nós nascemos quando, ao momento que nós reencarnarmos, nós vamos para os institutos de reencarnação e sofremos, inclusive, vamos sofrendo um processo de amnésia lenta, em que diminui o nosso corpo físico e entramos num período de latência para que a reprodução dê a continuidade à transmissão dos caracteres biológicos de pai para os filhos através da produção da vida. E nós nascemos naquele momento adequado, sob o amparo espiritual e sob o desígnio, inclusive, de um acompanhamento que é um espírito protetor, um espírito guardião dos nossos espíritos. Há uma hora definida para esse processo, como há todo um elenco de trajetória espiritual que obedece, na verdade, às programações espirituais e o consentimento dos nossos espíritos para obter o sucesso da nossa reencarnação ou o fracasso através do não cumprimento daquilo que foi programado e aquilo que os nossos espíritos receberam como dever, porque foi aceito pelo nosso espírito, muitas vezes como ressarcimento de dívidas do passado. Da mesma forma que nós nascemos, decidimos o trajeto através da reencarnação, nós desencarnaremos na hora certa, adequada. Esta pandemia, por exemplo, é um flagelo diverso programado. Nós sabíamos que na transição planetária, no ápice da transição planetária, enfrentaríamos pestes, infestaríamos tragédias do ponto de vista social. Essa tragédia não é só do ponto de vista sanitário, não é só do ponto de vista da partícula viral do SARS-2, Covid-19, que está infectando pessoas e levando a óbito muitas pessoas. Bom, embora a maior parte das pessoas se curem e outras tanto se infectem sem desenvolver a doença. Mas é um flagelo programado e, como consequência de tudo que é programado, existem aqueles que desencarnarão durante este processo. Isto é, sem sombra de dúvida, Deus, Senhor de misericórdia, estabelece nos seus prepostos, que são os cientistas do karma, toda a instrução necessária, por exemplo, na reencarnação, para a ocorrência de translações no sistema, por exemplo, de cromossômico, criando criaturas especiais, que são criaturas com deleção cromossômica, né? O cromossoma 21, enfim, alterações outras, criando uma consequência. Tudo isso tem a programação kármica, uma programação espiritual estabelecida. E o desencarne também. Só que é preciso perceber as pessoas que morreram pela ocorrência de um flagelo, morreram porque assim tem que ser. O que é indispensável meditar e compreender que, pelo nosso arbítrio, nós temos uma determinação de vivermos, vamos supor, vamos admitir, os 74 anos. Só que na altura dos 50, 40 anos, nós resolvemos simplesmente mergulharmos na viciação. Nós fumamos, nós bebemos, e através do fumo nós desenvolvemos, pelo arbítrio nosso, desencadeamos na retrofaringe
um tumor no retrofaringe. Tá? E com isso desencarnamos. O que acontece às vezes? Nós precipitamos porque usamos o corpo físico mal e desenvolvemos um tumor, um carcinoma epidermoide de laringe, porque usamos o fumo. Criaturas que usavam 4 maços de cigarro por dia desenvolveram tumor. Nós somos responsáveis pelo mau uso da vestimenta que nos foi oferecida. E neste caso, como também no suicídio, onde nós não fomos convidados para nos suicidarmos, fomos convidados para vencer o suicídio. Mas, às vezes, as fragilidades, o quadro mental desagregado, a influência de obsessores e, naturalmente, o endividamento de um passado comprometedor faz com que nós não consigamos vencer a prova. E, mais uma vez, atentamos contra a vida, destruindo o corpo físico. Nós morremos no momento certo? Não. Nós produzimos um desencarne antecipado quando usamos mal o corpo físico ou quando destruímos o corpo físico, seja pelo suicídio, seja por outra maneira. Nesse caso, acontece que nós responderemos pelo desajuste de uma misericordiosa oportunidade, que é o que diz os espíritos aqui, para orarmos sempre de manhã, para agradecer a bênção da vida, porque a reencarnação é uma bênção. Ninguém conseguirá vencer os desajustes do passado sem reencarnar. Agora, se nós desistirmos da reencarnação, desistiremos de uma bênção que nos foi otorgada pela misericórdia divina. E teremos que responder justamente por quê? Por termos inutilizado a grande oportunidade que seria por mais anos, um pouco mais de anos, para vencer as nossas dificuldades. Então, nesse caso, nós respondemos. E isso faz com que, às vezes, ressurjam crianças que algumas duram meses, outras duram alguns anos, e que, às vezes, desencarnam, crianças em hospitais de câncer, crianças de 2 anos, de 4 anos, de 7 anos, de 10 anos desencarnando com carcinomas, que é naturalmente o que é a sequência daquele período que elas não conseguiram completar e, como consequência, um desenlace de uma forma trágica, mas resgatadora. Porque, como sempre, é indispensável às nossas consciências nós resgatarmos os flagelos que nos doem no aspecto concepcional. Então, na verdade, assim, morremos sempre se transitarmos no trajeto adequado, cumprindo as etapas reencarnatórias na hora certa por determinação divina. Agora, se pela nossa conduta, como usufrutuário do corpo físico, por dilacerarmos o corpo que nos foi emprestado, não somos responsáveis. É como pegarmos um automóvel que foi feito para nos conduzir. Uma coisa é irmos e sofremos um acidente de trânsito e desencarnarmos ou desencarnarmos as pessoas ao nosso lado. Outra coisa é tomarmos um automóvel e acelerarmos ele a 240 km por hora e andarmos nas estradas interpretando que nada vai acontecer, não vai furar um pneu, não vai ter ninguém que vai aparecer na beira do caminho. Se isso ocorrer, nós somos responsáveis por quê? Pela má conduta, pelo exercício errado do direito que tínhamos, uma condução ao nosso lado, e usamos a condução para a morte das pessoas em volta ou até a nossa própria desencarne. Então, é preciso compreender o que é a determinação divina e o que o nosso arbítrio pode fazer no sentido de antecipar as nossas obrigações espirituais. E isso mostra, na verdade, o que acontece do ponto de vista espiritual, com certeza. No caso da pandemia, não. Porque a pandemia veio como flagelo para trazer um sofrimento à coletividade humana, tanto é que os países colocaram-se de joelho frente a esse problema desconhecido, a ciência não teve os recursos para enfrentar, e as criaturas vitimadas pela uma convivência social acabaram desencarnando. É um desencarne, com certeza, resgatador, porque é um flagelo que veio para a separação do joio do trigo e é um processo saneador. Isto é normal. Agora, atentar contra a vida é, lamentavelmente, um infortúnio. Mais alguma coisa, não? Não temos mais perguntas, não. Bom, nós temos ainda aí 10 minutos. Como não daria tempo para você fazer a conclusão do seu raciocínio, Maurício? Isso. Ficaríamos para a próxima quarta, você concorda? Concordo plenamente. E aí você faria aquela sugestão que você deu no início, falar um pouco sobre a mediunidade, né? E sobre a alimentação. Isso. Você poderia aí, quem sabe para a próxima quarta, a gente já montar
nesse diapasão aí. Sem dúvida, porque veja bem, o que eu quero colocar? Inclusive, nós vamos apresentar o que os espíritos dizem, como é que nós podemos obter os créditos na vida física para usá-los na vida espiritual. Sem sombra de dúvida, por exemplo, os valores do trabalho na vida física, um benefício para juntar os bônus horas que necessitamos tanto na vida espiritual. E dispensagem também, falarmos que a alimentação ela é importante não só ao corpo físico, mas ao uso da mediunidade, porque uma alimentação saudável ela proporciona um maior equilíbrio orgânico, como tal, um maior aproveitamento, né? A própria descalcificação da glândula pineal, no sentido de proporcionar também um campo, como sede da alma, dos recursos. E eu também gostaria de uma oportunidade de trazer um trabalho espiritual recebido psicograficamente através dos espíritos. E esse espírito é um ex-ministro do governo Vargas, que desencarnou por volta de 1943. Vou dar o nome desse espírito e dizer como é que ele, fazendo uma visita com instrutores espirituais, visitando uma colônia espiritual, como é que ele se sentiu ao visitar uma cidade, o que é que ele viu nessa cidade, entre esse choque da psicosfera, o que é que ele viu entre os seres caminhando nas ruas e os espíritos atormentados à sua volta, o que é que ele viu no tráfego espiritual, quando ele se aproximava dessa cidade, o que é que ele viu dos espíritos em tráfego caminhando, ou melhor, se dirigindo para atormentar e para usar das técnicas explorativas na condução do mal. Isso tudo tem um propósito, revelar como eles agem. E eles agem não só na individualidade, como agem também de uma forma coletiva. Essas ordens, né, que nós conhecemos no Ocidente e no Oriente, que controlam o poder econômico, que controlam a educação, que controlam a informação, não permitindo que possamos conversar, fatos que a verdade e a ciência mostram. Eles dominam tudo e, de uma certa maneira, usam coletivamente desta força para manter as coletividades adormecidas os princípios da espiritualização. É através da facilidade, através do domínio econômico, através das mensagens que são colocadas nos meios de comunicação, seduzindo, destruindo os valores da família, destruindo tantas outras coisas, mostrando, acima de tudo, a competência desses espíritos também na elaboração desses projetos. Então, assim, nós temos um amplo debate e uma ampla comunicação. E esta carta, esta mensagem desse espírito é muito importante, porque as criaturas precisam perceber essas tramas obsessivas, como elas invadem o nosso campo mental e perturbam os nossos espíritos. Então, meu irmão, estamos aí prontos e também, por que não, agradecidos por essa grande oportunidade, por mais esse colóquio, por mais esse diálogo, cuja pretensão é exclusivamente falarmos de amor e falarmos do nosso Mestre Jesus e das grandes oportunidades que temos para nós mesmos nos prepararmos para passar para o outro lado da vida em melhores condições. É verdade. Isso que você colocou sobre a alimentação é muito importante também, claro que você vai falar sobre isso, de como o médium deve proceder no seu regime alimentar antes das reuniões mediúnicas. Isso, para mim, é muito importante, porque eu já ouvi médios questionarem que se sentiu mal, e talvez tenha sido o excesso alimentar antes da reunião mediúnica. Isso pode ocorrer, evidentemente, não é? E aí seria bom para que as pessoas compreendessem. E na questão da mediunidade, claro que você também vai abordar de uma forma geral, as pessoas, às vezes, atribuem enfermidades à mediunidade. Eu estou doente porque sou médium. Né? Já ouvi muitas pessoas fazerem isso, quando, na verdade, a mediunidade nada mais é do que esse endividamento maior do médium e aí, portanto, essa cobrança, de uma certa forma, justa, porque houve esse acerto, como nós ouvimos aí, antecipadamente antes de reencarnarmos. Então, Maurício, fica assim. No próximo programa você vai fazer essa colocação sobre a mediunidade, sobre a alimentação,
trazer essa mensagem que deve ser muito interessante, importante, e faremos o próximo programa mais ou menos nesse teor. Durante a semana, Ivan, né, deve conversar com você aí e fazer aí todo o preparativo para a próxima quarta. Não é isso, Ivan? Você fala com ele e ajusta, né? É bom a gente agradecer. Até para preparar também o banner. Então, meu irmão, por hoje, acredito que esse banquete de informações que você nos trouxe, estamos todos fartos aqui de orientações, de instruções, de novos conhecimentos que você nos trouxe. E não tenho procuração, mas em nome de todos que nos acompanharam, todos que nos assistiram, eu deixo aqui nossos agradecimentos a você, Maurício, pelo seu empenho, porque isso requer um estudo, uma pesquisa, claro que você o fez, e aí nos traz isso desmiuçado, debulhado, já mastigado praticamente, para nós compreendermos e aprendermos melhor. Então, nossos agradecimentos a você e suas considerações finais para que possamos encerrar nosso programa de hoje. É bom a gente agradecer também aos telenautas, né, que a contribuição que tiveram. E Isso. Esse programa acontece todas as quartas, 18h30, é sempre uma oportunidade para que eles possam fazer perguntas. Então, vão se habituando a fazer perguntas, não se preocupe se a pergunta você acha que não é cabível ou não, mas toda pergunta é boba, né? Toda pergunta é importante. E nós receberemos com grande importância como as que aconteceram hoje, né? Então fiquem bem à vontade e ficamos felizes com a participação de todos. Exatamente. Maurício, meu irmão, suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer a fortuna que é ofertada através da TV e rádio Xavier. É uma oportunidade, primeiro, de eu relembrar e rememorar algo que certamente não é ocasional. O encontro de meu irmão Ivan Farias e de Argemiro Carneiro, com certeza, me faz lembrar uma vez um espírito bondoso que dizia: se um dia puderes alargar o teu pensamento e deixá-lo solto, verás que no horto da esperança, num lugar de uma colônia espiritual, muitas vezes sentamos debaixo de uma frondosa árvore para ouvir os espíritos iluminados, que nos mostravam que todos nós somos seres recuperáveis. Basta que desejamos, através da força íntima que reside em nós, que é o poder divino, de transformar os nossos espíritos enfermos e adoentados em seres capazes de peregrinar na direção das estrelas maiores. Recebe, portanto, nesta noite, as bênçãos de Jesus e o convite sedutor do Mestre que nos convida. Meu irmão, meu querido companheiro, segue o caminho que te ofereço. Encontra nas verdades de minhas afirmações o instrumento necessário para fazeres de tua vida um mundo melhor. Somos minutos que te sobram, e ergue teu espírito no lamaçal dos velhos tempos, para perceberes e no caminho rumo ao andarilho perseverar outros tantos ao teu lado, e acima de tudo, ao ergueres a fronte, perseverar. E Deus, na sua infinita misericórdia, derrama sobre o teu espírito as bênçãos da caridade universal. Então, eu transmito isso aos irmãos que nos ouvem, aos benfeitores que lançam essa semente, que é o irmão Ivan e Argemiro, desejando que na próxima quarta-feira a misericórdia divina nos oportunize mais um encontro de paz, de serenidade, e apenas de conversarmos sobre essas verdades espirituais e sobre as instruções dos bons espíritos, que nos ajudam muito e que nos advertem que é tempo para nos modificarmos e irmos na direção de um novo mundo para um novo céu. As bênçãos de Jesus nos guiem, que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs que nos privilegiaram com sua participação no programa, todos os internautas que estiveram conosco, muito obrigado. Esperamos que tenhamos preenchido algumas lacunas, que vocês tenham, junto conosco, aprendido também. E como o Ivan bem colocou, faça sua pergunta, não importa, não pense que é boba. Não, isso não existe. Toda pergunta é importante. Porque ao perguntar, você está também nos fazendo exercitar a resposta, que é justamente esse
treino, para esse conhecimento a mais. Então, fica aqui nosso apelo. Faça sua pergunta, não se preocupe. Pergunta que teremos sempre uma resposta. E fica o nosso compromisso para, na próxima quarta, estarmos juntos a partir das 18h30. Venham conosco para que esse programa possa, cada vez mais, ampliar novos horizontes de conhecimento, principalmente nessa doutrina consoladora, que nos faz vivenciarmos esses últimos instantes aqui, pelo menos nesse momento de encarnação, para que, ao voltarmos à nossa pátria, voltemos consciente e com uma bagagem verdadeiramente arrumada para essa viagem que nos aguarda. Então, que a misericórdia divina nos envolva, nos ampare nesse momento de pandemia, de dificuldades, que todos possam vencer, façam seus esforços, lutem e não esqueçam do que o Maurício falou. A oração é a nossa força. Vamos orar, vamos nos identificar mais com o nosso Criador, vamos nos ligarmos à espiritualidade maior através das nossas preces. E isso vai, com certeza, como bem disse Maurício, nos imunizar de certas mazelas que podemos evitar conscientemente. Então, fica o nosso abraço, nosso agradecimento e uma boa noite a todos vocês. É com vocês.